Sempre me perguntam alguma coisa parecida com Vitor, como é que eu organizo melhor meus pensamentos? Como é que eu falo de modo mais organizado? Me dá algumas dicas? Dou, pessoa. Fica aí comigo que depois da vinheta eu vou te dar algumas dicas. Olá, meu nome é Vitor Lima, eu sou professor de filosofia. Esse aqui é o Pensando Bem, o quadro do INEF que te ajuda a pensar por conta própria. E hoje eu quero falar pra você como não ter aquele pensamento que todo mundo fica... Caraca, o que essa pessoa falou? Ou aquele que você fica pensando... Meu Deus do céu, eu falei e não sei nada do que eu falei. Já passou por essa situação? De você ser tão confuso, mas tão confuso que o pensamento não fica claro nem pra você? Deixa eu te dar algumas dicas de como organizar melhor os seus pensamentos, as suas falas e por aí vai. Primeira dica, saiba o que é coerência. O conceito de coerência é basilar para que você fale qualquer coisa que faça sentido. Coerência é um conceito bem difícil de estabelecer, mas eu quero te dar uma metáfora. Lembra de um prato que você coloca no self-service, que você coloca tudo que é gostoso? Você coloca frango assado, carne assada, linguiça, macarrão, farofa em cima do macarrão, arroz, feijão, aipim frito, batata frita, sushi. Aí o prato sai muito gostoso pra você, mas ele é coerente? Não, ele não é coerente. Sabe por que ele não é coerente? Porque as coisas ali não combinam entre si. Porque as coisas ali não se harmonizam. Ao passo que se você pegar um prato com um frango grelhado, para quem come carne, ou sei lá, uma porção de grão de bico para quem é vegetariano como eu, e ali uma salada, e ali um carboidrato, e ali outra coisa. É um prato bonito, colorido. Esse prato pode ser não muito gostoso para você, mas ele é harmônico, mas ele é estruturado, mas ele é sistematizado, mas cada coisa ali exerce a sua função. Exercer a sua função, nada sobra e nada falta, é coerência. Coerência é quando um discurso não sobra e não falta. Traduzir para você o que é coerência, isso não é coerência de modo acadêmico, mas guarde essa noção. Nada sobra, nada falta. Segunda, como é que você transforma a coerência, esse conceito, num discurso propriamente dito? Segunda dica é que você utilize outro conceito, que é o conceito de coesão. Como é que você pega as partes da sua fala e constrói pontes entre elas? Coesão é construir pontes, é estabelecer ligações visuais. Em primeiro lugar, em segundo lugar, além disso, contudo, entretanto, são conectivos, todos esses que estabelecem ligações entre as frases do discurso que você enuncia. Utilizar elementos coesivos como esses que eu acabei de falar estruturam melhor a sua comunicação, tornam ela mais clara. Tenha isso em vista. Terceira dica é: planeje o que vai falar. Não fale de pronto, a não ser, claro, que você esteja no meio de uma discussão, mas aí não é esse o caso. Se você quiser falar minimamente numa conversa, não tem problema nenhum de você ficar pensando por alguns segundos. Esse silêncio que eu acabei de dar é proposital. Eu quero que você não responda imediatamente às demandas que te aparecem. Pense minimamente antes. O silêncio tem seu valor. Estabeleça início, meio e fim. Primeiro eu vou falar isso para poder falar aquilo, para poder terminar assim. Enquanto o início, o meio e o fim, que são as coisas mais simples de um discurso organizado, não estiverem claros na sua cabeça, não fale. Não fale, porque vai sair confuso. Quarto, já que você já fez isso na cabeça, você estabeleceu o início, meio e fim, no início da fala, diga algo como, utilizando a coesão, algo como assim, ó. Cara, eu tenho 3 coisas para falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre esse aspecto aqui. Depois eu vou falar sobre isso. E, por fim, em terceiro lugar, eu quero falar sobre esse aspecto aqui que talvez você não tenha pensado. Tudo bem? Deixa eu falar, em primeiro lugar, sobre aquilo que eu falei. Bom, agora que você já entendeu isso, eu quero falar sobre aquela outra coisa. Bom, agora que eu falei sobre essas 2 coisas, dá uma olhada se essa terceira coisa aqui não te parece também razoável. Entende? Estabelece essas pontes entre as partes do discurso também. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E fala isso já no início. Última dica é: formule uma tese. A tese, metaforicamente falando, é o DNA do seu discurso, da sua comunicação, do seu texto. É o umbigo, como diz um amigo meu de profissão. É aquilo ao redor do qual toda a sua comunicação gira, é a sua opinião central. Então, por exemplo, se você vai se pronunciar sobre qualquer problema, você fala sobre esse problema, eu penso, essa é a sua tese. E aí você fala isso no início do seu discurso. Cara, sobre isso eu penso X. Para defender X, deixa eu te falar que eu tenho uns 2 pontos que eu queria aprofundar aqui. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre isso. Em segundo lugar, eu vou falar sobre aquilo outro. Isso é uma maneira bastante interessante de você organizar minimamente a sua comunicação e começar a ser menos confuso do que você se considera agora. Se você acha que essas dicas foram úteis para você ou podem ser para alguém, compartilha com essa pessoa. Se você quiser continuar pensando melhor, tem um e-book aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário que você pode baixar de graça. Fica à vontade e não se esquece, você é o que pensa.